É um prazer estar aqui e tinha até comentado com a Sirlene, porque parece que meditação é uma coisa que todo mundo fala, que está muito em moda e tem muita gente que, né, por que meditação, para que meditar? Tinha até comentado das pessoas trazerem perguntas, né, porque às vezes fica mais fácil você ir pontualmente para responder. Mas eu acho que eu vou começar contando que não é uma história, mas a gente, antes de entrar no mundo, os bebês são seres meditadores, porque meditação é a nossa essência, né? E aí a gente vai crescendo para viver toda a experiência aqui na matéria, tem o desenvolvimento, né, dos corpos, e quando a gente entra na questão mental, essa questão, às vezes, enquanto a gente é jovem, né, tudo bem, mas dependendo do tipo de vida que se leva, do estresse que a gente vive, e a mente é uma coisa que só pensa, é uma coisa, né, racional. Então, é um arquivo de tudo aquilo que a gente viveu e recebeu desde que nasceu. Nem sempre os conteúdos foram bons. Tem muitas pessoas, somos todos diferentes, né? Muitas pessoas recebem conteúdos mais leves, outras pessoas vivem em famílias mais difíceis, com questões mais difíceis para resolver. Então, muita gente já cresce dentro de um estresse familiar, né? Ou com o pai, vamos dizer, violento, ou briga entre casal, enfim, são muitas as questões. Então, a pessoa vai para o mundo já assim, difícil, né? Vamos dizer, querendo se defender do mundo. E a gente vai para o trabalho, vai para a sociedade, vai para um lado, para o outro, e as questões continuam vindo difíceis. Então, a gente acaba vivendo como? Primeiro, vivendo, que a gente chama de um aprisionamento da mente. Cada família cresce com crenças limitantes. Mas e a criança internaliza até os 7 anos o que ela recebe da família como verdade. Então, essa vai ser a crença, aquilo que vai direcionar, vai ser o norte da pessoa, né? Seja budismo, seja ateu, seja Rosa Cruz, seja maçom, seja evangélico, enfim. Né? Cada um na sua crença, né? Um acredita em reencarnação, outro não acredita, enfim. Meio que dá essa confusão, né? Porque cada um tem a sua verdade e a meditação é aquela parte, aquela arte que vai fazer com que a gente se descubra como a gente aquilo que a gente é. Então, a humanidade passou por vários desenvolvimentos. A gente vem, quando a gente nasce, a alma entra no corpo, né? Então a gente começa a aprender a caminhar, a se expressar. Falando em humanidade e desenvolvimento, a primeira civilização que houve no planeta foi a civilização da Lemúria. Os lemurianos eram seres, almas puras, que vieram, vamos dizer, para povoar o planeta Terra, começar a povoar o planeta Terra. Então eles vieram desenvolver muito o corpo físico, né? A trabalhar com a matéria. Isso levou muito tempo, né? Não é uma coisa que aconteceu rápido. Além de ter acontecido, a gente já nem sabe quanto tempo foi isso. Alguns dizem mais de 26 mil anos. É possível, né? Mas, enfim, foi assim que ocorreu. Depois veio a raça Atlante. Todo mundo aqui já ouviu falar um pouco da Atlântida. A Atlântida, eles desenvolveram muito assim, mais o lado emocional.
Quer dizer, não é uma coisa assim, sabe? Sai, né, uma coisa e entra a outra. São ciclos que se misturam e vão evoluindo. Então, o lado emocional aflorou mais e os Atlantes aprenderam, né, a lidar com aquilo. É claro que entra em todos esses setores, todas essas questões, entra a formação do ego, do poder, né, do eu quero, do eu sei, você não sabe nada. É essa a história da humanidade. Enfim, depois da Atlântida, o que restou da Atlântida, que o pessoal saiu da Atlântida e foi para o Egito, foi para as Américas e se vieram as outras civilizações, mas principalmente na África e na Europa, aí entrou que a raça ariana. Os arianos, essa raça ariana que a gente está no fim dela, praticamente acabou, é a raça que desenvolveu o que? Muito mental. Então a gente veio do físico, emocional, o corpo mental. Então, esse corpo mental, ele foi expandido para todos os campos, todas as áreas, né? Que a gente vê hoje, né? Desenvolvimento em todos esses setores que você usa a mente, e muito cérebro esquerdo, muito o cérebro analítico. Só que esse mundo mental, essa raça ariana acabou. Já foi decretado o fim. Porque, como em todas as outras civilizações, o que entrou? A mente, ela reproduz um programa que a gente recebe desde pequeno, né? Ela forma conceitos, paradigmas, e a gente é como um robozinho que segue tudo aquilo que você recebeu desde pequeno, não mais só desde pequeno, da sociedade, né? Você vai escolher uma profissão, então, que entra aquele rótulo. Eu sou médico, eu sou farmacêutico, eu sou veterinário. E a pessoa anda dentro daquilo, normalmente, né? E evolui, pesquisas e tudo. Não estou dizendo que seja ruim, é ótimo, mas foi essa raça ariana que agora vai estar dando espaço para uma outra raça. Alguns chamam de sétima raça, alguns chamam de quinta raça. Eu ouvi falar que é a raça meroviana. Mas o que é essa outra raça? É a intuitiva. Nós não vamos ser mais conduzidos por crenças, e todas elas muito limitantes, porque muitos setores da sociedade, muitas pessoas que comandam, conduzem a sociedade, determinaram regras, criaram uma matriz de controle, né? Porque todo mundo vive em função disso, robotizado. Então, o que está entrando já é a raça meroviana. Isso tem a ver com essa coisa do desenvolvimento do neocórtex, estado límbico? Sim, tudo é um desenvolvimento, né? Você tinha o cérebro reptiliano, que é, né, correr, ação e reação, né? Tendo essa coisa do físico. Aí isso, né, é sobrevivência, né? Foi a primeira raça que veio. Aprende a lidar com a matéria, o que machuca, o que não machuca, o que faz bem, o que não faz bem, né? Aí depois o cérebro límbico, que é o das emoções, e agora o neocórtex, que seria considerado já um eu superior. Porque a gente sempre tem um nível acima da gente. Nós sempre temos aquilo que a tradição católica fala de um anjo da guarda. Isso é verdade. A gente sempre tem um núcleo de luz que nos conduz, que nos orienta, né? Traz as coisas pra gente em função daquilo que a gente tem que aprender, desde que a gente esteja pronto e se abra para isso. Então, gente, meditação, resumindo, é você voltar para o seu estado de luz. Meditação é o estado natural do ser, além das emoções, além do físico, além das emoções e principalmente agora, além dessas crenças, né?
além do julgamento, além da dualidade, além dessa separação. Porque a gente vive no mundo dual que também está começando a ruir. Porque a minha crença não é melhor que a de ninguém. A minha religião não é melhor que a de ninguém. E as pessoas se separam muito por isso, brigam por causa disso. Então, é cíclico isso no planeta, né? O Druvalo Melquisedeque é um mestre que trabalha com energia de amor. Uma das pessoas que mais me tocaram, né? Porque entrou no coração. Aquelas pessoas que você vê, eu quero pôr ele no meu bolso e não sair mais. Então, ele fala que agora esse ciclo, né? Que a gente saiu daquela era da escuridão, que é tanto falavam, né? A gente já está caminhando. É uma curva, né? As pessoas descem para a matéria, vivem todas as experiências para depois voltar em casa, voltar ao Pai, voltar agora para o coração, né? Então, na verdade, quando a gente medita, e as pessoas falam muito em meditação, porque as pessoas estão entendendo que a intuição, ou a alma, né, ela está acordando e trazendo uma sabedoria, um ensinamento que a mente não tem, porque a mente apenas reproduz, né? Ela é um reprodutor, um disco rígido lá do computador, que eu nem sei muito direito isso, mas é uma coisa assim, ela faz você ter uma programação. Às vezes a gente trabalha exaustivamente. Nossa, eu era uma pessoa que eu sempre fui muito perfeccionista na vida, então para mim tinha que ser tudo correto. Eu não tinha espaço para mim como pessoa, porque eu era mãe, eu era esposa, eu era, né, tudo. Eu trabalhava, né? Então, todas aquelas tarefas que nos põem no mundo externo e a gente acaba esquecendo daquilo que a gente é. Mas, felizmente, essa era está acabando e o Drunvalo falava que agora vai vir a energia do amor, que é a energia do Cristo interno, e isso ninguém vai tirar, porque é cíclico. A gente está pronto para esse novo processo. Então, toda vez que a gente para um pouco para fazer uma meditação e olhar para dentro, a tarefa está sendo essa, ir além das emoções, além dessa formatação que a gente traz na mente, e aí a intenção é fazer essa comunicação com a alma, com o eu sou, né? Agora não é nem a personalidade, a nossa alma já está encarnada. Então, nós somos almas aqui, não mais personalidades, né? Então, por isso que as almas estão tendo um trabalho grande, né? Um esforço muito grande de fazer com que as pessoas saiam dessa robotização, para de julgar, para de criticar, para de reclamar. Para de olhar para o que o outro está fazendo, para de dizer o que as pessoas dizem, o que é certo ou errado. Cada um tem o seu certo e o seu errado. Cada um tem o seu ponto, tem que achar esse ponto de equilíbrio. Então, na verdade, fazendo uma explanação muito, assim, até rápida, seria isso. Por que as pessoas focam tanto em meditação? Porque está vindo aqui dentro, o coração está pedindo, as almas estão pedindo. Está na hora de deixar essa robotização, essa dualidade, esse julgamento, né? Está na hora de você voltar a atenção para você mesmo, para o seu eu interior, para a sua alma, para ver o que é que você quer que seja bom para você, o que você quer, qual a sua missão na vida. Aliás, estão dizendo que a primeira missão, seja bem-vinda, a missão maior que a gente tem agora é se libertar do medo. Quem que pode dizer o que é certo e o que é errado que a gente vê? Só o coração, só a intuição.
Então, por isso da importância da meditação. Eu dei um exemplo num dos meus áudios, em que foi um dos exemplos melhores que eu vi, que fala assim do cocheiro com os 3 cavalos, né? Aquilo é assim, eu acho que é brilhante para explicar o que é o processo da meditação. Então, imagine então 3 cavalos, as rédeas, a carruagem e o cocheiro lá em cima. Esses 3 cavalos estão representando o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. A carruagem é o nosso ser, né? E o cocheiro seria o eu superior, que está tentando controlar tudo. Então aí você tem um cavalo, o físico vai para um lado, o emocional, o mental, né? Então o mental está muito ocupado com tudo que vem de fora, com o WhatsApp, com o YouTube, com o jogo, com isso, com aquilo, com todas essas coisas. Não que ela seja ruim, eu acho que o WhatsApp, o YouTube é uma coisa maravilhosa, mas você vê jovens atravessando a rua, fica o tempo todo assim, numa ilusão, é o tal negócio. Você posta que você está feliz, mas lá dentro você está um caco. Mas para mostrar para os outros que você está num lugar. Eu vejo as pessoas às vezes param numa praça, num lugar, tira aquele selfie, aí guarda o celular, então fica olhando, né, com a cabeça baixa, e você vê que não tem uma alegria interna. Mas isso é típico dessa era, né? O corpo emocional sofre, né? Você vê uma notícia difícil disso ou de alguma outra coisa, todo mundo fica empolvoroso. Nossa, agora eu vou ficar doente, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou me proteger? Quer dizer, é uma coisa assim, sem sentido. As pessoas não param para... Nossa, vamos ter um pouco de bom senso, né? E com isso e com todas as outras coisas. Então a gente entra num estado emocional muito, né, desequilibrado. Quem acaba sofrendo é o físico. Aí a gente pega, a gente come chocolate amargo, a gente, né, dobra um pedaço de bolo para... Algumas pessoas que são mais emocionais são assim, eu às vezes tenho que tampar o buraco do estômago, aí entra o chocolatinho, porque aqui a gente está lidando ainda com uma situação muito, muito difícil. Então imagine esse cocheiro, que ele tem que controlar esses 3 cavalos, que cada um quer ir para um lado. Então, a partir do momento que que a nossa consciência, que nós como seres tomamos consciência de que nós somos o cocheiro, né, que a alma é que tem que ditar as regras, né, e como que ela pode fazer isso? Só se você parar para fazer uma meditação, para fazer uma introspecção, né? Então, um dos primeiros... É claro que para você chegar em estados profundos de meditação demora, porque você tem que lidar com esses 3 corpos. Né? No começo, quando você vai meditar, o corpo não para, e coça, e vai, incomoda. Mesmo que você já desiste aí. Não adianta, não vai dar, né? É uma espécie que você tem que controlar o bicho, porque ele é um bicho, ele é um animal, né? Aí tem as emoções. Eu lembro de uma postagem do cachorrinho. Vem logo, paz interior, vem logo, eu tenho muita coisa. O olhinho fechado, outro aberto, né? Não, paz interior, nossa, então Você vê que ponto essa humanidade chegou, mas só assim para perceber que a gente tem que realmente parar, né? Então o corpo mental, o corpo emocional, eu acho que é aquele que fica no meio. Ele está bem no meio dos 3 cavalos, ele joga para cá, joga para lá, nem ele sabe para onde ele está indo às vezes, né? Aí o corpo mental cheio de conceitos, de regras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que realizar aquilo, né? Então, olha, só a hora que você para, não, eu vou parar. Nem que você vai, como a gente fazia muito nas aulas de yoga, você, para serenar o corpo emocional, você imagina um lago de águas tranquilas, serenas, né?
usa muita respiração para você ir acalmando os bichos, os cavalos, né? Você vai acalmando. E realmente até esses dois a gente consegue com um pouquinho de esforço. O mais difícil mesmo é serenar a mente, porque ela está numa velocidade muito grande. E a gente coloca assim muita informação, a gente entra em contato com muita coisa, internet. Por exemplo, aqui nós somos mais adultos, a maioria tem filhos, né, trabalha. Então eu não fico o dia inteiro no YouTube, no WhatsApp, mas a gente vê jovens, meu Deus, né, eles ficam constantemente ali, né? Então, tudo bem cada um no seu tempo, porque há um ciclo, né, um período até 7 anos desenvolve-se muito o corpo físico, dos 7 aos 14 entra muito emocional, hormônios, dos 14 aos 21 entra muito o desenvolvimento da mente. Então eles estão mesmo nesse jogo todo. Mas quando a gente começa a ficar mais adulto, é muito conteúdo para lidar. E o mundo está muito estressante, exige muito. Então a gente acaba se perdendo. Então, uma das maneiras da gente lidar com o estresse ou com a mente é a gente sair do julgamento. Porque quando a gente está em julgamentos, nossa, aquilo é ruim, aquilo é bom, fulano não agiu bem, ciclano, a gente se liga nessas energias, é como se desse um laço, desse um link com essas energias. Então, aí dificulta mais, né? Então, quando a gente começa a sair do julgamento e buscar observar mais, aí as coisas a gente começa a ver o absurdo que é a nossa mente. A quantidade de pensamentos e de situações que circulam por ela. Então, é onde as pessoas muitas vezes desistem porque elas não sabem como fazer para isso parar. E, na verdade, a função da mente é essa. Então, é um equívoco querer brigar com a mente, querer brigar com os pensamentos. O que a gente tem que fazer é parar, ir serenando, acalmando os corpos, né? E usar o quê? A técnica excelente é a respiração. Porque o pranayama, né, a respiração diafragmática, você inspira o prana e expira o quê? O apana, a toxina que tem no corpo. Então, o ar tem essa função de limpar os canais de captação e distribuição de energia. E limpar, né, ajudar a gente a serenar, tudo isso. E quando você vai meditar, vem os pensamentos. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir, deixar que eles venham, se mostrem e vão embora. Porque a gente não pode seguir o pensamento. Vem aquela preocupação, amanhã eu tenho que pagar a minha conta, que se eu não pagar a minha conta amanhã, eu vou pagar juros, mas eu também não tenho tempo, não sei em que horas que eu vou fazer isso. Se você foi atrás desse pensamento, você já cortou tudo. Então, a função da mente é nos alertar, né, das tarefas que a gente tem que fazer, ela fica mesmo cobrando tudo. Então, a gente não pode seguir o pensamento, então você tem que procurar ficar na respiração. São processos, né? Ninguém senta e começa a meditar. No começo, a meditação ajuda a gente a acalmar os corpos, isso já é uma grande coisa. Porque a partir do momento que você relaxa, né, você está relaxando, você está deixando que as suas funções fisiológicas, seu sistema nervoso também dá uma aliviada, uma relaxada. Agora, a meditação, entrar em meditação mais profunda é um processo que exige dedicação. São fases, né? Existem as meditações guiadas que elas procuram nos levar mais para o cérebro direito, porque nós estamos sempre pendurados aqui, um peso aqui no cérebro esquerdo, que é o mental, o analítico, né? Que a gente vive muito em função disso.
das meditações guiadas são o primeiro passo, né, da meditação, porque você vai entrar no cérebro direito, usar a imaginação, e isso já ajuda, já vai começar a promover um equilíbrio. Mas isso ainda não é meditação. Então são fases, né? Então é um processo lento, que exige uma disciplina, não precisa ser muito tempo por dia, você faça 2, 3 vezes por semana, parar, isolar do mundo, desliga o celular, desliga tudo e aquele tempo é seu, né? Para você entrar em contato com a sua energia, com os seus cavalos, vai, cavalo físico, vamos lá, o que você quer? Você quer água? Você quer o quê? Né? Aí você vai parando. Vamos lá, o emocional, você quer o sanduíche aí no meio, né? Relaxa, vamos respirar, né? E aí o último é o mesmo mental, é aquele que a gente constantemente alimenta e ele é alimentado pela sociedade. Então, entrar em contato aos poucos com essa energia interna é começar a fazer parte do novo mundo. Porque o novo mundo, a nova raça, vai ser regida pela intuição. Que a intuição é um núcleo acima, superior à mente, que está ligado ao eu superior, que é aquilo que vem do Criador, é a voz de Deus dentro da gente. Então, meditação é a gente parar. Quando você medita, você pode jogar suas questões para o Criador, mas você também tem que ficar parado para ouvir o que ele traz de volta, né? Então, todo... Às vezes nem vem na hora, né, essa intuição, às vezes nem vem na hora. Não, nem né? vem na hora. Depois. Normalmente vem, existe um processo, um tempo do meditador, quanto mais ele avança e evolui, você ouve a voz do coração, você ouve o eu superior. Ele chega e fala, você ouve, literalmente, é uma voz. E aí, quando você chega nesse processo, é muito gratificante, porque você se sente realmente amparado por uma luz maior. É aquele que chega e te envolve em doçura, em amorosidade, é aquilo que está sempre, olha, esse caminho melhor, né? Porque a mente, não, é agora, resolve, né? Para, faz, ela fica pum, pum, bum, bum, parece um disco quebrado, entendeu? É um horror, tem horas que... para, cala a boca, né? Mas é assim. Então, a mente, né, que é uma coisa que vem do ego, é uma coisa que te cobra o tempo todo, né? E ela quer que seja imediato, na hora. Não, quando isso acontece com a gente é porque é o mental que está cobrando. Ah, você tem que meditar. Para meditar. Você falou que tem que meditar. Tá na hora de meditar. Ela fica assim. Ela é Para assim. de pensar, para de pensar. Ela é assim. Aí você E pensa, nem mas- você não pode parar às vezes naquela hora, né? Quando você começa primeiro a adquirir uma disciplina. Então ela sabe que você tem que ter aquela disciplina. E ela vai ficar também ali. Tarará, tarará, tarará. Então é complicado mesmo. Mas porque também ela tá já sendo meio que, né? Tá vindo a mostra para ir, né? Então é um processo muito bonito o da meditação. Mas não é uma coisa que as pessoas vão sentar e resolver na hora. Exige dedicação. Exige, porque a gente vive sempre no processo horizontal, né? O mundo lá fora, o mundo... esse mundo que a gente vive, que é a frequência, o trabalho horizontal. Quando você medita, você está verticalizando os níveis superiores internos. Então você deixa tudo aquilo lá fora, vai internalizando, e daqui você vai fazer a internalização, a verticalização, que é o tal do Antakarana, que é o fio de volta para o Criador. Quem é nível 2, 3 de Reiki já conhece o processo. É assim que se forma o Antakarana, a volta para o Criador, né? Então, basicamente, seria isso. Agora, vocês têm as questões que vocês podem levantar, que a gente pode conversar um pouco.
Existem muitas técnicas de meditação. Eu estava falando do estresse, né? Às vezes a gente passa por muito estresse. Então tem pessoas que meditam, que usam muito mantra, que é maravilhoso. Eu acho que vale a pena experimentar o mantra, o pranayama profundamente, e as outras técnicas, mas cada um vai ter a sua. O meu caminho de meditação sempre foi muito devocional, né? O meu coração com o meu Cristo interno com o Cristo cósmico, então eu sempre fiz e aprendi a fazer esse trabalho. Então eu aprendi e fiz esse trabalho de Antacarana há muitos anos. Então eu acho a admiração, a devoção, né, a um núcleo superior seu mesmo. É muito bonito, é um processo que acelera muito a meditação. Você pode usar mantras, música, uma porção de coisas para acalmar a mente, mas a hora que você tem uma intenção pura, clara e verdadeira, né, de fazer essa conexão superior e interna, eu acho que acelera bastante. Então, é uma técnica muito interessante de você... O que é que te fez mal, né? A gente vive, às vezes, num estresse muito grande e, às vezes, a gente nem percebe o que está causando estresse tão grande. O que está tirando o sono da gente. Tem muita gente que nem dorme à noite. E acho que a pessoa e a preocupação já ficou uma coisa tão constante que ela acha que viver é isso. E viver não é nada disso, né? É entrar em contato com a energia do superior e receber toda a amorosidade que vem dele faz toda a diferença do mundo, né? Mas vocês podem, assim, seguir uma revisão que você pode fazer todos os dias, ou nos dias que você está muito estressada, parou antes de dormir à noite, começa a revisar o seu dia. Eu acordei, qual foi o meu primeiro pensamento, o que eu fiz, eu fui tomar banho, eu fui tomar café, eu já liguei o celular, eu já falei com fulano, com ciclano. Então, é legal fazer essa revisão. Falei com o meu vizinho, eu fiz uma pergunta para ele, ele não respondeu, mas que cara chato, que não sei o quê. Ou então você foi para o trabalho, já te chamaram a atenção, você já ficou animada. Enfim, você fazendo essa revisão diária, dos dias que você está muito nervosa, você vai conseguir perceber, talvez, aquilo que está causando maior estresse, né? Porque a gente tem um núcleo, uma situação, muitas vezes, de estresse na vida, mas às vezes a gente estoura pela gota d'água. Alguém que passou e falou ambientado, você já explodiu. Às vezes não é nem a pessoa, às vezes é uma situação interna que se vive. Então, fazer essa revisão interna, às vezes a gente identifica, poxa, olha, eu fiquei realmente chateada da maneira como me abordaram e falaram comigo no telefone, ou no trabalho, ou a pessoa que se dirige, às vezes, estressada e já solta os cachorros em cima, né? Isso é muito comum de acontecer. Então, a gente, quando identifica esse estresse, o que a gente tem que fazer? Não julgar, não entrar... Imagina você tirando uma foto disso também e procura fazer um esforço agora de respirar e trazer essa energia para o coração, para a sabedoria do coração. Você inspira e respira, né? E deixa que o coração te traga uma solução. Mesmo que essa solução não venha, você teve a oportunidade de entrar num campo neutro, assistir a situação de cima, né? De um nível superior a isso, para poder lidar com aquilo. Inclusive, você pode imaginar a maneira que você lidaria com essa situação estressante. Não muda o que aconteceu, mas muda na sua mente a maneira de lidar com aquilo. Então, você faz um teatro interno e muda. É a sua consciência, a sua alma que está... Não, da próxima vez que isso acontecer, o ideal seria eu agir assim, eu agir assado, eu ficar quieta, eu sorrir, enfim, cada um sabe
né? Como lidar com isso. E outro ponto interessante para quando vocês começam a meditar também, vocês fazem toda aquela... Mesmo que a mente não pare muito, por isso que a gente usa muito o cérebro direito, que é o cérebro que faz a imaginação. Você imagina que você está no terceiro andar de um prédio ou no térreo e você começa a procurar um elevador. E você imagina que você está subindo até o sétimo andar. E lá em cima tem uma cobertura, e você vai lá nessa cobertura, nessa varanda que tem aqui no andar, e olha tudo de lá de cima. Tenta olhar a situação que você viveu de lá do alto, né? E para ter possibilidades de soluções melhores, porque quando a gente está no alto, a gente enxerga o todo, né? Enxerga quem vem vindo, enxerga quem está saindo, né? E tem até um processo de respiração muito interessante que a gente aprende no pranayama, que eu também dou no meu curso, que tem várias técnicas, você, quando você inspira, né? Inspira profundamente, vai aprendendo a reter um pouco o ar e depois exala profundamente, inspira profundamente, né? Porque é como se fosse subir ao alto de um prédio e lá de cima olhar a situação, o trânsito caótico, por onde eu vou passar, não vou. Gente, é mais ou menos assim, né? A gente dá exemplos, analogias para aquilo. Então, isso que é a importância da meditação nos dias de hoje. A nova raça será uma raça intuitiva e telepata, coisa que a mente não faz, de jeito nenhum. Deixa eu perguntar. Claro. Não, é que assim, eu faço pouco, não estou nesse nível ainda, mas estou bem, graças a Deus. E eu dou para crianças, eu tenho projeto de dou aula de música, no final eu dou uma meditação para criança. Só que assim, eu faço o guio, fico falando, é assim mesmo, né? Não tem muito, tem pouco, tem que fazer Fazer a imaginação. né? Eu acho que eu só queria saber, depois se tiver alguma técnica Eu tenho um livro Educando com o Coração, que é maravilhoso, que tem exercícios de visualização, de imaginação para criança. Né? Porque elas ainda não têm esse cérebro direito formado, né? O cérebro direito tem outras propriedades que o analítico. Então, para a criança para ficar quietinha, imagina uma borboleta. Né? Eu ensinar assim, eles a usarem imagina as uma cores. praia, vocês estão andando na areia. É isso, tá certo. Você pode usar E eles gostam. Então, Eles você pode gostam usar muito. eles brincando no recreio, né? E em situações gostosas, boas, né? Para eles andando tranquilamente, conversando, sem correr, sem focar, sem gritar. Então a criança vai internalizando, né? Ah, beleza. E vai entrando no estado de calma. E aí ela equilibra. Nossa, eles ficaram tão mais calmos. Era uma correria a hora que tava calma. Agora eles... Não é? Você vê a diferença? Eu falo, hora da meditação do Jacó, já fecha a cortina, você tá Ai, que delícia! Porque essas gostoso. crianças já trazem a alma já está na pele, né? Uma coisa... Então, eles gostam, eles se identificam com isso, né? Eles já trazem uma sabedoria, essas crianças, nem todas, mas a grande muitas, maioria sim. delas já são, elas já têm uma formação interna maior, né? Muitas são índigos, né? São cristais, então esse mundo do jeito que está para elas é uma agressão constante. Então, e é legal, porque se elas não têm isso dentro de casa, essa consciência, pelo menos você pode dar. Através apenas da meditação, porque o resto se desenvolve, né? Internamente. Então é bem curioso, é bem interessante. Então é isso, a meditação tem várias fases, né? Várias etapas que a gente tem que ir atrás. Quando cada um estiver no seu momento. E se isso for uma coisa que vocês acham, não, que legal, né? Quero fazer parte. Mas às vezes vocês estão focados em outros projetos que... Mas olha, antes de você perguntar, a meditação vai fazer com que você reorganize-se internamente e veja
Quais são as prioridades que você tem na vida? Muita gente fala, ai, mas eu não tenho tempo para meditar. Não vai ter tempo para fazer nada, porque você faz assim, ó. Blum, 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 blum. Então, quando você faz essa parada interna, você sabe exatamente aonde você tem que colocar a sua energia, em que momento. E muitas coisas são tão superficiais, efêmeras, que deixa passar, não tem importância. Vai. Fala, desculpe, eu interrompi. Não, imagina. É porque assim, eu tentei fazer algumas vezes, né? Eu começava de manhãzinha. Acordava, né? E começava. Boa hora. Mas eu sentia muito sono. É normal você sentir sono? E por que isso acontece? Então, às vezes o sono é do mental querendo te tirar da coisa, te puxando para preocupações e coisas. E muitas vezes é a sua alma que faz uma conexão sutil e aí você apaga, mas ela está acordada. O fato de você sentar, eu vou meditar, vou entrar em contato, né, com o meu eu superior, né, vou fazer essa abertura. Então, muitas vezes você é puxada também, né, é levada para o sutil para uma recalibração, para uma mensagem, para uma orientação do dia. Né? Porque vocês todas aqui já têm muita orientação a respeito de muitas coisas. Então, quando vocês param para meditar, né, a alma já está de olho ali. Opa, deu a brecha, né? E muitas vezes você é levada mesmo, né? Vai acima da mente tudo para ter uma orientação. Mas aí deixa só o quê? Deixa só vir. O ideal é que isso acontece muito, sono. mas o ideal é você teria que perceber isso, né? Uhum. O ideal é que você fique consciente. É muito comum dormir, é muito comum no começo, né? Porque a gente vai atrás do mental, das preocupações. Então, mas tem que ter um foco. Volta a respirar a hora que começa a mente devagar muito. Concentra na respiração, né? E vai indo. É constante, uma coisa. Ela é a mais chata mesmo de transpor. Mas é possível, sim, com o tempo, né, com a dedicação. E é muito melhor você ser guiada pela intuição, né? Do que essa máquina que faz a gente. Gente, a hora que vocês fazem, hoje eu vou fazer, vamos dizer, intenção de não falar. Então, experimenta. Hoje eu vou ficar 2 horas sem falar nada. Aí vocês percebem o quanto a gente fica assim, não é possível que eu tenho tudo isso dentro de mim. É claro que tem situações que você vai fazer isso numa hora que você não tiver que ser interrompida, não tem nada importante para fazer. Mas faça essa experiência. A hora que a gente fecha aqui, você fica assim, não acredito. Você fica vendo uma matraca constante. Mas é possível. É um cavalo mental. Opa! Mesmo que a gente não fale, assim, Você ouve. a gente ouve, né, todo o diálogo interno. Então, se você fala muito, você não ouve o que está acontecendo internamente. A hora que você faz um pouco de silêncio, se propõe a ouvir a quantidade de pensamentos. Que são uma coisa assim tão... São cobranças, são coisas que você ouve, coisas que você viu, coisas que você, né, viu e não gostou. E aí, aquela sua criança interior, aquele núcleo que a gente tem sensível, né, gentil, ela acaba se ferindo, né? Então, a gente aprende a cuidar. Chega um tempo que você aprende a reconhecer essa criança interior, né? Essa suavidade, essa sensibilidade e a dificuldade, né, de lidar com todo esse ruído externo, né? Então, aos poucos a gente vai vindo, é a caminhada, né? Que para cada um é de um jeito mas é uma viagem maravilhosa, né? Uma vez eu vi que a melhor viagem que você pode fazer é aquela para dentro.
E realmente é cheio de surpresas. Aí você encontra a sua força, encontra seu dom, sua missão, seu caminho na vida. Aí você começa a ser um ser guiado pela luz, né? E quando a gente é guiado pela luz, nossa, onde a gente está, a gente beneficia. Nossa, a família, né? Filhos, marido, as pessoas que estão à nossa volta. Beneficia as crianças, né, na escola. Né? A sua conquista acaba fazendo com que você ancore mais luz interna. E essa luz sai, né? Sai muito pelos olhos, pelo jeito da pessoa falar, a atitude, né? Então, meditação é tudo de bom. Você sabe que eu fico assim, vou falar como é que eu faço. Não sei se está certo ou errado, mas para mim funciona. Eu faço à noite, né? Antes de dormir, daí eu penso assim, eu sou forte, eu consigo tudo o que eu quero. E se eu tenho algum problema, eu falo, vou resolver esse problema. Não. São 3 afirmações. São afirmações aí positivas. depois, parece que dá uma cortada no negócio do pensamento, né? E é uma intenção minha, isso está me ajudando muito. Aí depois eu começo a usar agradecimentos. Perfeito. Aí eu sereno. Agradeço por isso, por aquilo. Eu penso, não precisava ter falado aquilo. Daí eu faço. Mas assim, geralmente eu começo a ter com agradecimento, aí parece que eu Não tenho vai ser. mais Porque calma. quando você começa a meditar, você insiste, você vai começar a receber muito conteúdo interno. Você tem a informação externa, mas você tem o seu conteúdo interno. E normalmente esse conteúdo interno é negativo, porque vem muito do inconsciente, né, do subconsciente. De todas aquelas coisas que a gente internalizou. Ai, você é burra, você não sabe fazer, tudo aquilo que a gente ouve, né, de negativo, internaliza, se identifica. Tem muita coisa boa também no subconsciente, mas a tendência, parece que a gente tem uma tendência, né, a sofrer, a se chicotear e ficar preso ao negativo. Então, quando você faz as afirmações positivas, você está fechando uma porta para o negativo. Eu sou forte, eu posso, eu vou conseguir. Então você está, isso é um atributo da alma. Isso é sinal que a sua alma está ali. Ela sabe desse conteúdo negativo. Então, a gente precisa sair da negatividade para ir para um processo positivo. Muito interessante é quando a gente entende o porquê que a gente age sempre negativamente. Por que eu tenho uma autoestima muito baixa? Por que eu sou depressiva? Aí são processos específicos que vale a pena investigar. Ou pelos processos meditativos, ou então usando terapias. Mas quanto mais frases positivas e afirmativas que você fizer, você está deixando o negativo, você está olhando para cá, não mais para cá. E aí a gratidão faz conexão com o cardíaco. É a energia que mais se conecta com o cardíaco e com o Criador. Então tá certo, né? Cada um tem o seu jeito de fazer, mas esse seu caminho é muito interessante. Ajuda mesmo. Mesmo porque, imagine uma teia de aranha. Como se a gente vive em uma teia de aranha. Alguém lá na ponta põe, você vai reverberar a teia inteira. Nós somos todos ligados. Tem o tal do inconsciente coletivo e tem o tal de somos todos um espiritualmente. Então, tudo que acontece de ruim na humanidade, uma guerra, uma explosão, isso afeta todo mundo. Não tem como. Nós não somos separados da China, do Havaí, né, da África. O sofrimento das crianças na África, vamos dizer, da fome, da guerra, seja lá do que for, nos afeta de alguma maneira, né? Então a importância de sair dessa negatividade, né? A gente nem pode fazer muita coisa pelas crianças que passam fome, fazer uma doação, uma oração, uma vibração às vezes, né? Mas é um caminho delas, o nosso caminho é ajudar positivamente, né? Fazer as coisas
tentar se ligar positivamente sempre, porque o medo está muito forte, né? Tem pessoas e seres que a intenção deles é manter a gente no medo para que a gente possa ser controlado. Né? Olha esse remédio, olha aquilo, olha aquela vacina, olha não sei o quê, parari, e vai. Então a gente precisa se elevar acima disso, porque o nosso coração nos diga o que é verdadeiro, do que a gente está precisando, né? Ou não. O nosso coração, o Espírito sabe mais que o médico, gente. O Espírito sabe mais que o médico. Se a gente entra em contato com o Espírito, você não precisa quase que nem de médico. Estou dizendo que vocês deixem de ouvir, deixem de tomar o remédio que vocês estão precisando, claro. E toda essa transferência é feita aos poucos. Então, são coisas que a gente tem que observar. O corpo fala muito. Eu estou tensa por quê? Cada parte do corpo mostra um tipo de sentimento diferente. Está tensa a garganta, o pescoço? Será que eu estou engolindo muito sapo, não estou conseguindo falar? Aí por que meu estômago dói? O que eu não estou conseguindo processar? O que eu não estou digerindo na minha vida? Então o corpo fala com a gente. A gente precisa só parar para ouvir. Parar mesmo. É o primeiro processo. O corpo não para ali, o cavalo do físico está muito agitado. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Né? Então a gente ia tomar consciência, né? De que nós somos seres únicos, temos o poder de viver com mais leveza, com mais sabedoria, seguindo o nosso coração, né? Nosso guia interior. E assim a gente faz essas trocas gostosas, né? Que está aqui expondo um assunto, e aí vem outro palestrante, outro, e assim a gente vai saindo dessa mesmice autoimposta pela mente, pela sociedade, né? E vai entrando num fluxo melhor, né? de vida. Então nós temos a essência divina dentro de nós. A gente não pode mais deixar que o mundo, que pessoas nos digam, né? Cuidado com isso, olha aquilo, olha que perigo, né? A gente tem que, peraí. Se eu tenho Deus dentro de mim, vou ter medo de uma gripe, né? Ou de uma doença que se instala. Muitas vezes a doença, na verdade, não é nem doença, ela é um sinal dizendo, já que a gente não para nunca, aqui, tá vendo isso? Olha para isso. Que é uma maneira de você olhar para dentro. E muitas vezes a gente nem olha, né? Mas a doença não é doença, a doença é um sintoma do sofrimento interno da alma. Então ela projeta para a gente parar e olhar. É uma coisa que um problema, né, de matemática, a gente na mente não resolve. A gente pega um papel, uma caneta e vai. Isso, mas isso, tira isso, põe aquilo. Aí a gente consegue ver o todo e resolver. A doença seria isso no corpo, né? Uma maneira da gente bater, né? com a cara cabeça na parede, brum. Nossa, que isso, né? Só assim, né? Então, é isso, gente. Mas eu acho que é como se a gente fosse crianças, então, quando estão sendo alfabetizadas, porque a gente ficou muito tempo. Isso, na verdade, acaba sendo muito novo pra gente, né? E muito tempo nessa coisa da mente. Não, levou muito tempo isso. Só que chegou num ponto que eu acho que quando, assim como as pessoas que estão aqui, ciclo, ou as pessoas, né? que procuram, é porque tem sentido, como você falou, essa necessidade da alma de sair desse processo que a gente quer sair, mas não consegue, né? Então, a ânsia de todo mundo, o desejo de todo mundo, principalmente assim, que está aqui, é buscar uma forma, então, de como conseguir, nem que for
cada dia um pouquinho, mas... E aí que tá essa outra coisa também que você falou, que é bem claro, é a disciplina. A gente tem a disciplina não de levantar todo dia e ir trabalhar, ou todo dia de fazer uma atividade. A gente faz todo dia aquilo. Mas aí a meditação a gente começa hoje, aí amanhã não faz. Porque a gente se distrai com uma coisa. Eu faço toda noite. Só uma noite que eu sou muito cansada, porque se eu começar, eu vou dormir. Mas eu acho assim. Não consigo mais ficar sem. Aí que tá, quando você acostuma, você não fica sem. E quando a gente não faz, é difícil sentar pra fazer, porque a gente tem outras. Arruma um monte de outras coisas. Desculpa, né? Mas assim, a meditação é olhar pra você, né? Essa sabedoria interna que viveu, desenvolveu físico, mental, né? Emocional. Quanta sabedoria essa alma não tem, né? Então ela está pronta para nos guiar para aquilo que é bom. Precisa, por exemplo, todo esse consumismo que existe por aí. A gente não precisa de tanto, né? A gente não precisa de ter tantos objetos, o carro do ano, a roupa da moda, 500 mil sapatos. Isso é uma coisa que é imposta para que a gente consuma, né? A alma não precisa disso, a alma só quer ser feliz. Não, é até legal você comprar né, uma blusa nova, que custoso, mas não deixar que aquilo seja, né? Ai, só quando eu tiver aquele carro vai ser legal, aí vou ser feliz. E não é assim, você entra dentro do carro, poxa, não, tudo do mesmo jeito, né? Você pode até ter um algo bom, um merecimento, mas uma consequência, não, né? É uma consequência, e aquilo é uma coisa que você vai usar por seu benefício, não que aquilo... Você não pode se tornar refém daquilo, de consumo, de objeto, de nada, né? A gente tem que ter essa consciência, né, de que tudo é para nos servir. Sabe, nada é meu, tudo é nosso, né? Você sabe que eu estava assistindo, estou preparando um negócio, eu estava assistindo uma palestra de uma CEO do LinkedIn, é uma chefe do LinkedIn, e ela estava viajando, no computador. Aí o cara do lado dela começou a conversar com ela e tal. Falando, quem é você? Eu sou Tanana, eu quero saber o que não está no seu perfil do LinkedIn. Aí ela começa a falar de muita coisa, que ela vai pro Vale do Silício e tal e tal. Aí ela fala que ela tem muitas escolas sem campus, sem não sei o quê, mas que ela mais ficou impressionada, que é uma das principais escolas lá, eles estão ensinando as crianças a pensar, a sentir, a se comunicar, porque elas estão deixando de fazer isso, né? E no final da palestra dela, ela fala assim, e eu descobri uma coisa muito importante. Sabe qual é a coisa mais importante? O amor. Olha, o amor. Daí ela fala assim, acaba assim, o que não está no seu perfil do LinkedIn? Esse é você. É muito legal, né? A gente fala do LinkedIn, mas seria porque é mais profissional. Não, sim, mas em todos os setores, né? Então é muito legal. Aí eu assisti uma outra sempre batendo nisso, sabe, do que está acontecendo, né, com os jovens, que eles não pensam mais, não precisam nem pensar, está tudo pronto no Google. Então eles estão resgatando isso sentir, né? A hora que a gente para dentro de um estresse e vai sentir o que está acontecendo, né? É outra conversa. Né? Elas não sabem sentir mais, elas não têm recebimento. Não é. Mas adolescentes, Mas pode ser também a família, né? Proibindo tudo, né? Não, tem uma série de... Eu tô montando a palestra justamente sobre educação familiar. Então eu tô bem assim nesse... Porque antigamente a gente era à vontade, né? Todos, né? A gente fala assim, a gente brincava, se divertia, descalço. Pois é, não tinha tanta, né? Era uma coisa mais leve, né? Não, a gente brincava, a gente se comunicava, isso sentia, caía, machucava, chorava, a mãe no colo. Agora... Mas eu acho que isso tudo é ciclo. Ah, não, então põe a joelheira, põe não sei o que, põe não sei o que. Caiu. A mãe nem precisa, a mãe nem tá ali. Não, hoje eles nem saem de casa, né? Dentro de casa, nem vão pra rua. Eu acho que tudo isso é ciclo. A gente tá no limite de um ciclo que não vai servir mais. A gente chegou à conclusão por quê? Quantas pessoas estão doentes, depressivas, tristes, com suicídio, crianças depressivas, câncer, doença?
o que é isso? É uma alma sufocada, né? Uma alma triste. Então, é um grande aprendizado, né, para todos nós, que a gente vai voltar a viver de uma maneira, no meio de toda a tecnologia até, mas de uma maneira mais humana, né, mais leve. A gente tem muito que aprender e fazer nesse mundo ainda, né? Então, aqui é isso, cada um traz o seu dom, né, um traz uma informação, nossa, quanta terapia integrativa, né, tem, holística, né, para ajudar as pessoas a sentirem, né, saírem desse pânico até, desse estresse, né, da doença, de tanta coisa. Eu nunca se viu tanta doença, tanta coisa, tanto distúrbio, né? Mas é isso. Tudo bem? Mais alguma coisa? Eu assisti uma palestra, sim, e o palestrante era um ser evoluído, né, lá no centrinho, e ele pediu para todos ali, né, presente na palestra, que a gente desenvolva a meditação, que a gente possa trabalhar mais, né, o outro lado do cérebro, né, que está praticamente assim parado, né, porque a gente só trabalha um lado, né, não trabalha o outro. E é interessante, né, porque ele mesmo falando que a gente, trabalhando a meditação e desenvolvendo, a gente evita ser controlado por outros, né, Com certeza. outros, né. Que aí é que começa a aparecer a sua consciência, né? Porque a gente não vive numa caixinha, né? Todo mundo pensa igual, todo mundo. Não é? O que é bom pra um não é pra todo, não. Né? E aí, a partir do momento que você faz a meditação, Você começa a você distinguir a estuda o que é diferença. bom pra você. Pra você. Né? Por mais que os outros achem que aquilo é bom pra você, não é bom pra você. Só você vai saber se é ou não. E aí a gente também passa a respeitar. Sim. Então, A se isso é bom pra mim, é. você começa a pensar E assim. você sente Ai, uma segurança, isso. né? Não, isso não é pra mim, por mais que, né, e você até às vezes é deixada de lado por não pertencer Não àquilo, pertencer. né? Mas por você ter certeza que aquilo não é pra você, você tá confortável e não fazer parte, né? E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Aí você vai procurar aqueles que são afins, né, com você, para se desenvolver, né, de uma outra maneira, sem ser o padrão imposto, né? Tem muito padrão imposto. Os jovens seguem muitos padrões, mas eles ainda não têm essa abertura total, né? Não tem essa visão. Se ele não tem isso dentro de casa e ir na escola, é muito difícil. Então é preciso Talvez mesmo. dê um norte, né, pra eles. E as crianças, mesmo essas que são índigos e cristais, elas precisam ter uma disciplina dentro de casa. Como as crianças testam a gente, né? Para saber até onde elas podem ir ou não. Então, até eles que são evoluídos, eles precisam ter uma disciplina, aprender o que é certo, um limite, né? Aprender a respeitar, né? A dividir, uma porção de coisas, né? Mas tem muito trabalho para fazer nesse planeta ainda. Vai ser muita coisa boa chegando, né? E a gente acha que agora está vendo o norte, uma luz no fim do túnel, né? E a procura tá geral. Porque Aqueles que ainda não se desligaram da matéria, que ficam comprando para tampar aquele vazio que não tanto, já estão se conscientizando de que não é isso que interessa. A procura é muito grande. graças a Deus, né? Graças a Deus. É o começo de uma... E tudo isso que acontece no mundo, política, e tudo isso só vem dar suporte para esse tipo de procura, né? Porque não adianta fazer tudo. A política tem uma coisa que foi feita para controlar a gente, para jogar um contra o outro, para dividir, né? Então, agora que a gente está cortando, né? Então a gente vai assumindo o espaço da gente, vai aprendendo a viver mais em paz, né? A levar Fazer a nossa mais, parte, fazer né? a nossa Dentro do parte, todo, levar né? luz, levar calma, paz, né?
Eu gostaria isso. de sugerir que você conduzisse numa Eu meditação. ia propor isso, da isso, gente eu fazer uma sintonia breve, né? Uma vez eu vi um palestrante falando que a verdadeira meditação, a pessoa não era para pôr música, não era para pôr nada. Isso é certo ou errado? Isso você vai aos poucos. A música, ela acalma a mente. Então, é um processo, né? Chega um tempo, por exemplo, você vem fazer meditação guiada. Normalmente tem música que é para acalmar a mente. E a meditação guiada faz com que a sua imaginação trabalhe. Mas vai chegar um ponto da meditação que você não vai querer mais a meditação guiada. Porque você já tem um núcleo, uma proposta, uma posição interna, que aí você às vezes fica só com a música. E chega uma hora que até a música atrapalha. Mas isso depende da fase que você está. Né? Por exemplo, quando você está nessa fase da mente, que ela fica matracando, blá 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 blá, eu sou forte, eu sou paz, Eu uso sou música. luz. Eu Então, uso né, a música. gente tem que usar de recursos. Então, uma meditação guiada, que você usa o cérebro direito, é muito legal. Porque a quinta dimensão, na quinta dimensão, como eles dizem, você tem que usar a imaginação. Eu através da entendi o que ele imaginação. quis dizer. Acho que ele quis dizer assim. Tem ele, que deve ser, já está num grau bem Sim, assim, né? é o estágio a conexão dele. dele com o eu superior, então seria através do silêncio mesmo, né? Isso. O Mas pra quem silêncio tá é um começando, ponto. diferente, né? O silêncio é um ponto bem avançado. Eu, às vezes, quando eu estou um pouco agitado, aconteceu alguma coisa, por exemplo, que me tirou do. Né? Às vezes a gente fica, nós vivemos num mundo ainda muito difícil. Né? Ainda não é um mundo de paz, ainda é um mundo que a gente vê coisa muito triste. E tem horas que a gente. Às vezes eu faço uma meditação guiada pequena, só para, sabe? Aí aquilo. Eu até, às vezes, quando eu sinto que eu até apago e já fico entrando no meu silêncio interno. Aí eu não quero música, não quero nada, né? E aí, mas entra na profundidade do coração. Mas isso é estágio só para meditadores experientes. Você pode começar com a música, com incenso, com mantra, com meditação guiada e vai indo, vai seguindo. E aí você vai encontrando os pontos, né? A sua própria alma vai te direcionar, né? O que seria adequado, né? Tem horas que a gente precisa parar e respirar, tem horas que a gente precisa... né? Tudo quando os cavalos não são alinhados, esses corpos não estão alinhados, né? É meio difícil, mas é possível, sim. Então vamos lá, vocês querem que apague a luz?